A maior condescendência que se pode encontrar no mundo, é a incapacidade da mente humana de correlacionar todos os conteúdos. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a negros e infinitos mares. E não está determinado que devemos viajar para o mundo. Ciências, cada uma enveredando os seus próprios caminhos, e até o presente momento nos causaram pouco dano. Mas algum dia, a reunião de conhecimentos associados revelará perspectivas tão aterradoras da realidade, da nossa fragilidade dentro dela, que ou enlouqueceremos diante da revelação, ou fugiremos da luz para nos escondermos na paz e segurança, uma nova era das trevas. Então, com essas palavras, se inicia o primeiro parágrafo da obra O Chamado de Cthulhu. Aqui, elas não são apenas um enfeite literário. Mas Lovecraft está tentando avisar a humanidade que sua maior qualidade é não conseguir correlacionar tudo. Nesse conto, Lovecraft vai montando em 3 partes o horror, nos mostra que a indiferença pode ser pior, principalmente quando começamos a juntar cada uma dessas peças. Nela, o leitor se torna um verdadeiro investigador, que à medida que vai montando esse quebra-cabeça, o verdadeiro horror do conhecimento é mostrado para ele. Hoje, os convido a participar desta análise, onde iremos destrinchar cada um dos termos desse. Seja muito bem-vindo. Primeira parte, horror na agenda. Início do conto, lido no parágrafo. Lovecraft cria um horror que inicia de forma quase banal, onde o narrador, que é o próprio personagem, que consegue se mesclar com o leitor, ele denota quão precioso é a humanidade não conseguir relacionar. Se fosse para ele possível, não gostaria de fazê-lo novamente. Inicia com o narrador herdando os documentos do seu tio-avô, o professor George Gamel Angeli. No início, nada de sobrenatural acontece de imediato. E esse horror nasce exatamente da acumulação de pequenos detalhes. Entre esses papéis está a escultura em argila de uma criatura impossível, criada por um jovem artista chamado Wilcox. De início, o narrador ele pensa que o Wilcox tenha lido ou ouvido falar do professor de alguma forma e tenha feito todo aquele monumento, todo o seu relato, de forma de tentar enganar o professor. Mas à medida que ele vai investigando, ele vai percebendo que não é bem por aí. O detalhe essencial aqui não é a criatura em si, mas o sonho. Wilcox não imagina Cthulhu conscientemente. Ele sonha com uma cidade ciclópica, numa geometria que não obedece mais às leis humanas. Psicologicamente, essa parte introduz um dos temas centrais do conto, o inconsciente coletivo. Lovecraft sugere que existem camadas da mente humana que não nos pertencem individualmente. Tanto que ele fala que quando Cthulhu ele surge, algo que vai ser descoberto. Mas na segunda parte, ele o faz interagindo com mentes de artistas, matemáticos, cientistas de formas gerais, pessoas que possuem uma mente mais propensa à sua comunicação. A escultura não é arte. Ela é, na verdade, um sintoma que será apresentado. No segundo momento, nós temos o relato do inspetor Legras, inspetor de polícia, em que agora a narrativa muda o foco.
O horror deixa de ser um sonho e entra no mundo social. O narrador descobre um relatório policial antigo, envolvendo um culto capturado de um pântano da Louisiana. E, novamente, é encontrado uma escultura bem antiga, porém muito parecida com a entregue pelo Wilcox. Teria sido bem mais moderno. O narrador descobre um relatório policial antigo. Aqui Lovecraft faz algo crucial. Ele tira, e agora uma pausa. Vocês perceberam, eu estou chamando Cthulhu. Tem pessoas que chamam Cthulhu, Tuco, Clayton, Cthulhu. Não há uma pronúncia única ou correta. Lovecraft, quando cria a língua Akan, ele não tinha a intenção de que ela fosse pronunciável pela língua humana. Então, tem documentário que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, coloca dizendo que a pronúncia seria algo gutural, algum som como... Então, não teria uma pronúncia única. Então, não se sinta ofendida se minha pronúncia seja diferente da sua. Ou se você está acostumado a chamar ele de outra forma. Afinal, não deveria nem ser impronunciável. A própria pronúncia de seu nome já deveria gerar uma certa insanidade. Mas voltando agora para a nossa análise, aqui ele tira Cthulhu dessa abstração e coloca na prática ritual. E nós vemos Lovecraft colocando as suas características mais racistas na hora de descrever o próprio culto. A forma que é um culto não sofisticado, não é filosófico, ele é bruto, ele é primitivo, ele é corporal. Quando eu digo do seu racismo, é que a forma que ele descreve é uma forma até condescendente ao culto. Ele coloca como uma certa inferioridade daqueles que estão praticando. Eles cantam Pegli Niglarna Cthulhu Aile Hangwa Nagli Fatran, algo que não seria compreensível, mas que diria que na sua morada Hinler, aquele que está morto, Cthulhu, sonha e retornará. Antropologicamente, essa parte é um choque para o leitor moderno. Lovecraft contrapõe a ciência acadêmica com religiões arcaicas que sobreviveram ao tempo. O horror aqui não é o culto em si, mas a ideia é que essas crenças nunca desapareceram. Elas apenas ficaram adormecidas, assim como Cthulhu. É interessante notar, nos dias que estamos vivendo, antigos cultos e até mesmo os rituais cerimoniais, por que não falar notícias de sacrifícios humanos, estão retornando e batendo a nossa porta, fazendo até questionarmos quando foi que esses cultos foram parados? E é que foram parados? Cultos da antiga Babilônia e antigos deuses estão retornando, questionando até mesmo como a nossa sociedade ela foi mudada. A terceira parte, denominada loucura vinda, coração do povo. O narrador encontra o diário de um marinheiro norueguês. Testemunha algo que ninguém deveria ver. Terremoto no oceano. Uma cidade emergindo. Ele é. Aqui Lovecraft finalmente concede ao leitor aquilo que ele evitou até então. Visão direta. Mas essa visão não é detalhada. Ela é incompreensível. Quando você vai lendo, você vai falando que ele vai falando de ângulos errados, escalas absurdas, uma arquitetura que agride a percepção humana. Só que para nós que estamos lendo, não faz nenhum sentido. A forma que ele descreve, ele não monta um panorama, fora todo o mergulho, unidade,
você vai ter narrador. Principalmente quando de Rillier surge terrível Cthulhu. Quando ele desperta, ele não ataca por maldade. Ele simplesmente existe. Isso é suficiente para destruir a mente humana. Marinheiros sobrevivem fisicamente, mas jamais se recupera psicologicamente. Ele entende algo irreversível. A humanidade ao ser. A humanidade perde a agonia. A humanidade se torna algo ínfimo. Lovecraft escreve esse conto na década de 1900. Mas exato em 26, sendo publicá-lo em 1900. Em um mundo traumatizado pela Primeira Guerra Mundial. A fé no progresso, não, na ciência, tinha sido profundamente abalada. O chamado de Cthulhu nasce desse medo coletivo. Medo de que a realidade apenas organizada o suficiente para fingir que é. O conto sugere algo profundamente incômodo. A sociedade só funciona porque ignoramos certas verdades. Todos soubessem que o narrador descobre, a civilização entraria em colapso. Não por invasão, não por guerra, mas por perder o sentido. O narrador termina o conto como ele começa, em desespero. E sabe que o conhecimento que reuniu é perigoso demais. Existe de apenas a mente. Em Lovecraft, o verdadeiro horror não é morrer. Dorme. Não. Você ficou até o final. Agradeço sua companhia. Curta o canal, comente, compartilhe. Aqui embaixo, na área de comentários, na descrição do vídeo, colocarei uma pequena lista de livros na Amazon. Você comprando através desse link, estará ajudando o canal. Assim como também colocarei aqui como você pode apoiar financeiramente. Além disso, curta o vídeo, compartilhe, comente qual obra você gostaria de ver aqui. Semana que vem começaremos com Stephen King. Deixe qual obra desse autor e dos outros que já passaram por aqui e gostaria de ver também. Recomendo também você que gosta de um bom café e de jogos de RPG, conhecer a cafeteria RPG Coffee. Lá eu narrei durante alguns anos mesas tanto de chamado de Cthulhu como de rastro. As mesas ainda existem na programação. Você pode ter a oportunidade de imergir uma maior imersão na narrativa Lovecraftiana. O André será um excelente narrador para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.